Todos nós sabemos que a presença do lixo é algo problemático, principalmente quando existem grandes quantidades e estão acumulados na cidade ou próximo dela. Isso pode acabar trazendo mau cheiro, gases tóxicos e doenças através de animais. Aqui é o Curiotopia. Hoje vamos ver para onde vai o lixo que produzimos em casa, e para onde vai o lixo mundial. Vamos nessa! Deixamos uma dúvida na cabeça de muita gente quando perguntamos: para onde a coleta urbana de lixo leva ele? O que é feito com todo esse lixo coletado no mundo inteiro? Se o acúmulo de lixo é um problema, o que pode acontecer com o aumento da produção? São perguntas interessantes. Antes de respondermos, vamos contar como surgiu o acúmulo do lixo. Ao pesquisarmos na história da humanidade, percebemos que os primeiros humanos que habitavam a Terra já produziam lixo e deixavam seus rastros de sujeira por onde passavam. Após acontecer algumas evoluções na espécie, e com a convivência em grupos em lugares fixos, o acúmulo começou a surgir. Avançando um pouco no tempo, quando chegamos nas primeiras indústrias das primeiras cidades, o acúmulo começou a se tornar um problema, pois era uma grande quantidade de resíduos resultantes de várias pessoas numa determinada área, sendo eles alguns produtos e descartes de cozinhas, oficinas, carcaças de animais e alguns restos de alimentos. Então, com o passar dos anos, com a evolução da tecnologia e o crescimento da população, a produção aumentou, e esse lixo veio a se acumular de forma bem problemática nas cidades. No século XIV, as cidades costumavam ter bastante lixo nas ruas. Isso acabou atraindo bastante animais indesejáveis, os famosos ratos. E o que esses ratos trouxeram? Doenças, que na época reduziu drasticamente a população, que só conseguiu voltar ao número de habitantes anterior bastante tempo depois. Porém, o problema do lixo persistiu, e ainda se agravou após o século XVIII, com mais indústrias sendo criadas, e com o aumento da produção devido ao avanço tecnológico. Após a humanidade entender que era uma necessidade cuidar do lixo, muitas medidas foram tomadas para a retirada do acúmulo para o bem das cidades. Foram criadas diversas formas de separar e cuidar dele. Nos dias de hoje o lixo ainda é um problema? A resposta é sim, o lixo ainda é um problema, mas você pode estar se perguntando: atualmente o lixo das indústrias e do setor agrícola ainda é produzido em grande escala? E a resposta também é sim, porém esse lixo tem um descarte adequado. Os resíduos da indústria agrícola, por exemplo, são basicamente orgânicos, então grande parte dele é utilizado como adubo. Agora, por outro lado, os resíduos gerados pelas fábricas são bem nocivos no ambiente, então existe uma forma de descarte adequada e até leis para controlar esses descartes. Então os resíduos agrícolas e das fábricas têm suas formas corretas de descarte, mas e o lixo urbano? Na área urbana temos o descarte adequado, que é feito em lugares autorizados, e temos o descarte inadequado, que é feito geralmente em lixões. O adequado é a conhecida reciclagem, mas ela não está sendo suficiente para a enorme quantidade de lixo que vem sendo produzida ao longo dos anos. O acúmulo está ficando cada vez maior, principalmente o lixo eletrônico, que cresce cada vez mais pois novos produtos são criados todos os meses. Isso faz com que a quantidade dobre a cada ano. Vale ressaltar que existem alguns tipos de lixo urbano, são eles o eletrônico, o biodegradável e o de materiais sintéticos. O lixo eletrônico não é orgânico, ou seja, os micro-organismos, fungos e as bactérias não se alimentam desses resíduos, assim eles não têm uma decomposição muito fácil. No entanto, a grande maioria do nosso lixo urbano é biodegradável. Agora o grupo de materiais sintéticos, como vidros, metais, plásticos e etc. Esse grupo em específico precisa de um tempo muito maior para se decompor. Para exemplificar a decomposição do grupo de sintéticos, segundo alguns estudos, uma latinha de refrigerante demora de 150 a 500 anos para se decompor. Eles são muito degradantes para o meio ambiente. O maior vilão de todos seria o plástico, mas qual o motivo dele ser o pior?
Porque além de uma simples garrafinha de água demorar séculos para se decompor, o plástico é muito difícil de ser compactado, e acaba por gerar um enorme espaço no planeta, então não tem como manusear muito bem. Esse é um dos motivos da gente fazer bastante reciclagem. Uma forma que estão encontrando de contornar o problema é a reutilização do plástico. Existem até mesmo roupas feitas de garrafa PET. O descarte inadequado é feito de forma clandestina, geralmente em terrenos baldios, que vêm a se tornar lixões a céu aberto. Segundo o renomado The Global, mais de 53 milhões de toneladas de lixo eletrônico são produzidos todos os anos, e a quantidade global anual desse lixo produzido, até 2030 pode chegar a ultrapassar as 70 milhões de toneladas. Em média, uma pessoa produz cerca de 1 kg de lixo por dia. Isso é bastante coisa visto a quantidade de pessoas que existem no mundo, mas se separarmos por regiões de forma anual, as 3 que mais produzem lixo no mundo, temos na terceira posição o sul da Ásia, que produz cerca de 340 milhões de toneladas. A Europa e a Ásia Central ocupam a segunda posição, produzindo juntas cerca de 400 milhões de toneladas. E a região campeã em produzir lixo são a Ásia Oriental e o Pacífico, que juntos produzem cerca de 470 milhões de toneladas. Mas e o Brasil? Ele produz muito lixo também? E a resposta é sim. O Brasil está na América Latina junto com o Caribe, e juntos produzem cerca de 231 milhões de toneladas, ocupando a quinta posição da região que mais produz lixo no mundo. Mas se pararmos para pensar, o Brasil é uma região enorme, e pelo seu tamanho acaba não produzindo tanto lixo como as outras. Ele está no topo da lista pelo seu tamanho, mas ainda assim produz bastante lixo. Se a gente contabilizar o quanto de lixo o mundo produz, chegaremos ao resultado de quase 2 bilhões de toneladas anuais. Estudiosos dizem que a gente precisaria de quase 2 terras para poder suprir o tanto de lixo que é produzido, pois cerca de 1/3 desse lixo não é coletado e nem descartado devidamente. Mas o que acontece com os outros 2/3 restantes? Então, vai um pouco para cada lugar. Grande parte desse lixo vai para o depósito de lixo, mais conhecido como aterro sanitário. Os aterros sanitários recebem os resíduos sólidos urbanos, que são coletados na nossa cidade pelo Serviço de Limpeza Municipal. Basicamente é o lixo coletado nas casas. O aterro sanitário tem vida útil limitada de 10 a 15 anos. Depois desse período, as atividades precisam ser interrompidas e o espaço deve ser tratado para recuperação. Mas também existem outros depósitos além dos aterros sanitários. São os aterros controlados, onde os resíduos são deixados diretamente no solo sem impermeabilização, com bastante controle para minimizar os impactos. A outra forma de descarte que existe é bastante inadequada, é o acúmulo de lixo em locais indevidos. São os famosos lixões. Os resíduos descartados nesses lixões sem nenhuma medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública, são deixados nesses locais. Assim o solo vai se deteriorando e ficando cada vez mais inutilizável. Uma outra alternativa que a gente também tem para controlar o lixo é a incineração, que é muito utilizada com os lixos perigosos, como os hospitalares, pois reduz os resíduos em até 70%. No entanto, a incineração deve ser feita de forma controlada, pois se feita em céu aberto, pode liberar gases na região que podem ser bastante perigosos para a população local. Os lixos agrícolas e das fábricas têm sua forma de descarte. Agora a forma adequada de descarte do lixo urbano, a reciclagem, é indispensável, mas ela não resolve o problema do lixo, ela não resolve a produção do lixo. Ela é apenas mais uma forma de como lidar com ele. Com isso, estudiosos estão buscando uma solução para poder amenizar essa produção de lixo urbano. O conselho deles é deixar de consumir produtos que geram cada vez mais resíduos. Essa seria uma forma de evitar que ele apareça. Diminuindo a produção, outra forma é fabricar produtos que poderiam ser reutilizados.
Existem muitos locais de descarte de lixo inadequados bastante próximos ao mar, isso faz com que muitos detritos sejam escoados para ele, e também através dos rios, onde existe um grande lixão invisível no mar, isso além de poluir as águas. Também acaba sendo prejudicial para os animais, pois muitos resíduos ficam às vezes presos em animais marinhos. É bastante comum a gente ver esse tipo de situação com tartarugas, pois elas não sabem diferenciar o plástico da água viva, então elas confundem e comem o plástico. Assim elas acabam tendo bastante problemas. Por fim, temos que admitir que a produção de lixo infelizmente é inevitável, mas podemos fazer algo a respeito para corrigir a forma negligente de como o lixo é cuidado hoje em dia. Com políticas de reciclagem mais efetivas e tecnologias melhores com mais opções de reciclagens, então vamos poder ao menos reduzir o lixo não aproveitado, e causaremos menos impacto ao meio ambiente. Assim podemos ter mais qualidade de vida para nós e para o meio ambiente. Então é importante termos consciência e começarmos cada um nos preocuparmos com o nosso lixo, assim poderemos fazer bastante diferença no mundo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Me diz aí, você conhece as coisas perigosas que fazemos com o nosso cachorro e nem nos damos conta? São coisas simples que podem evitar muita dor de cabeça. Fizemos um vídeo sobre isso, dê uma olhada. Até a próxima!